atividade Open Browser ela é uma atividade importante porque ela vai permitir que a gente possa interagir com navegadores web, aí já abrindo não só o navegador, mas com a possibilidade já de navegar para alguma página. E a gente vai poder, dentro dela, passar uma série de configurações. Por exemplo, eu vou dizer aqui que eu quero abrir uma determinada página, que vai ser jornada rpa.com.br. Vou dizer qual vai ser a instância que eu vou utilizar, e aí, normalmente com ela, se a gente vai utilizar mais de um navegador, é importante que a gente utilize também uma instância WebBot, ou normalmente se a gente vai trabalhar só com uma instância de navegador, a gente pode, na própria propriedade aqui, dizer que ela vai criar uma determinada instância para ela, que já vem por padrão. Nela a gente vai definir qual navegador que a gente quer utilizar. Por exemplo, eu vou colocar aqui que eu quero utilizar o Chrome. A gente pode definir se ele vai executar aparecendo na tela do navegador ou em background, né, que seria em segundo plano, sem que apareça isso. Isso é importante porque muitas vezes a gente quer executar um robô numa máquina em que uma pessoa está utilizando aquela máquina e a gente não quer que o robô interfira, atrapalhe na utilização daquela determinada máquina. Então a gente pode dizer que ela vai rodar headless, ou seja, sem aparecer. Outras opções que nós temos a gente pode definir uma determinada pasta para guardar os dados do usuário. A gente pode definir uma página específica para que todo download seja feito para dentro dessa pasta, porque a maioria dos navegadores já tem o seu local de download padrão, geralmente a pasta download mesmo do usuário, mas pode ser que a gente queira que ele grave esses downloads em uma pasta de rede, a gente pode fazer essa definição. E outro ponto muito importante é qual vai ser a estratégia que a gente quer de carregamento dessa página. Se vai ser normal, eager ou none. O normal é o que a gente conhece como o lazy load, que é um carregamento preguiçoso. O que acontece nesse tipo de carregamento? Ele vai carregar imagens ou recursos mais pesados apenas quando de fato forem utilizados. Isso significa o seguinte: se eu tenho uma imagem, um determinado campo que não está visível na tela, ele não vai ser carregado, ele só vai ser carregado no momento em que eu rolar a tela e esse item aparecer, então estiver disponível. E o eager significa que ele vai carregar todos os itens da página. Isso pode fazer com que páginas que tenham elementos muito pesados demorem mais para carregar. Mas muitas vezes, em algumas automações, isso é necessário, principalmente num preenchimento de formulário, em que a gente precisa que todos os elementos estejam carregados para que o robô ele consiga interagir com esses elementos, mesmo que eles não estejam visíveis na tela. E o none significa que, basicamente, a gente está deixando para as configurações específicas do navegador. Então, o uso de qualquer uma dessas estratégias de carregamento de página vai depender do tipo de automação que a gente está fazendo. Se a gente está automatizando um site web que tem muitas imagens, mas a gente não vai interagir com essas imagens, a gente pode utilizar, então, a estratégia de carregamento normal, em que ele carrega os elementos que são necessários e imagens ele vai carregando aos poucos, à medida em que esses elementos se tornam visíveis, né, ou necessários da sua utilização. Então eu vou voltar aqui o headless para falso, para que ele mostre aqui o navegador na tela, e a gente vai então executar e a gente vai ver ó, que ele abriu e fechou porque ele acabou a execução. Esse robô não está fazendo nenhum processo mais, logo que encerra o robô ele está fechando então o browser. A gente pode colocar, por exemplo, o headless como true para que ele nem apareça na tela, e a gente vai ver que na verdade ele vai abrir o navegador, vai executar o robô, mas isso nem aparece na tela para o usuário. Então também faz parte do tipo de estratégia que a gente vai utilizar aí nos nossos desenvolvimentos, nas nossas automações. Então essa é a atividade Open Browser.